Cara, no último vídeo, eu falei um pouquinho sobre o conceito de arquétipo. A sua presença e o seu entendimento em diferentes campos. E também houve um questionamento da importância e da relevância dos conceitos e, mais especificamente, de modelos humanos, de modelos que visam uma organização, um entendimento humano. E aí isso se relaciona fortemente a um autoconhecimento e a uma melhora pessoal. Beleza? No vídeo de hoje, o meu objetivo é aprofundar um pouco os arquétipos sob a perspectiva de Jung. Assim, eu não vou nem falar o nome dele porque é super, esquisito, assim, eu acho que eu vou falar super errado, mas, assim, ele foi o criador da psicologia analítica. Essa seria a escola de pensamento e prática clínica que meio que ocorreu assim após a separação de Jung do Freud, da psicanálise. Então seria uma abordagem profunda da psique humana, focada na busca pelo sentido da vida e na integração dos aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Curiosamente, essa questão do sentido, eu li um livro que minha terapeuta anterior me indicou, que é chamado Logoterapia. Seria interessante pesquisar essa relação, se é que haveria alguma relação. Mas, antes de entrar nos 12 arquétipos de Jung, eu vou apresentar um pouco um contexto da teoria do Jung. Então, assim, a psique, ela seria a personalidade total do ser. Seriam os pensamentos, as emoções, os comportamentos e os sentimentos. A mente, por sua vez, humana, ela seria dividida aqui a uma perspectiva coadunante com a perspectiva do Freud. Então ela seria dividida em consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Essas partes, elas estariam em constante interação. Para notar que o inconsciente coletivo aqui, ele vai ter uma importância no nosso entendimento dos arquétipos. Mais pra frente eu vou retomar essa noção. Beleza. O inconsciente pessoal teria os conteúdos considerados insignificantes ou reprimidos. Por outro lado, o inconsciente coletivo ele seria composto de estruturas psíquicas. Nesse sentido, os arquétipos eles se apresentariam enquanto órgãos psíquicos. Eles apresentariam a estrutura e não necessariamente a forma. Isso vai ficar mais claro. Um conceito de arquétipo que pode vir a ser útil eles representam imagens universais e padrões de pensamento inatos que residem no inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique, comum a toda a humanidade. Eles não são ideias criadas pela mente individual, mas sim estruturas herdadas que influenciam nossa forma de pensar, sentir, agir e nos relacionar, manifestando-se em mitos, sonhos, símbolos e na cultura geral. Aqui, uma coisa muito interessante é que eu tinha pensado em só falar sobre os 12 arquétipos comuns do Jung. Mas, estudando um pouquinho mais sobre, eu vi que há dois tipos de arquétipo na teoria junguiana. Inclusive, eu achei a teoria junguiana bem complexa, assim, eu não estou me colocando aqui numa posição de autoridade e de completo entendimento dessa teoria, mas eu tô tentando apresentar o que eu vi e, enfim, questionar, penso em estudar mais sobre, eu achei super interessante. Começando pelos arquétipos estruturais. Haveria os arquétipos estruturais e os arquétipos, como eu posso falar? Os arquétipos seriam mais personagens. Como assim? Ambos eles serviriam a diferentes propósitos dentro da psicologia analítica do Jung. Então, o nível de profundidade e a função de cada um desses tipos de arquétipo seriam diferentes. Teríamos arquétipos estruturais e isso de personagem, que está muito relacionado também à motivação humana. Beleza. Vamos começar então pelos estruturais. Eles representariam grandes estruturas ou sistemas da psique individual e coletiva. Ele identificou vários arquétipos que seriam essenciais para o processo de
individuação, que seria o desenvolvimento da totalidade da personalidade. Esses seriam o self, a persona, a sombra, o ânima e o animus, o velho sábio e a grande mãe. Eu não vou aprofundar... E o herói também, desculpa. Eu não vou aprofundar esses arquétipos por enquanto. Eu posso trazer eles num próximo vídeo. Mas o que eu quero me ater aqui são esses 12 arquétipos comuns da personalidade, os padrões de motivação humana. Então, aqui, o contexto ele seria um pouco mais relacionado seria um pouco mais popular, associado ao marketing e a estudos de personalidade. Então, e cada pessoa poderia ter uma predominância de alguns desses arquétipos em sua personalidade. Então, assim, vale começar pelo inocente. O arquétipo do inocente, o desejo básico dele seria ser feliz e livre de culpa, e como características, ele apresenta o otimismo, a pureza e a busca de simplicidade. O sábio, ele busca descobrir a verdade, e ele se apresenta como inteligente, reflexivo, e há uma busca de conhecimento. O explorador, ele busca a liberdade para descobrir o mundo e a si mesmo, e como característica, ele apresenta ser aventureiro, independente e buscar novas experiências. O governante busca o controle, se apresenta como responsável, líder, e ele busca a ordem. O criador, ele busca criar algo de valor duradouro, então ele se apresenta como artista, como inovador, como imaginativo. O cuidador, ele visa proteger e cuidar dos outros, e ele se apresenta como compassivo, altruísta, materno, paterno. O mago, ele busca compreender as leis fundamentais do universo e transformá-lo. Então, as suas características seriam ser visionário, intuitivo, e ele buscaria a transformação. O herói, ele busca provar o valor através de atos de coragem, e ele se apresenta como competente, corajoso, e ele busca a vitória. O rebelde, ele busca quebrar as regras, ele é questionador, provocador, e ele busca a revolução. O amante, ele busca experimentar a intimidade e o prazer sensual, e ele se apresenta como apaixonado, atraente, em busca de harmonia e de conexão. O bobo da corte, ele busca viver o momento com alegria, e ele se apresenta como divertido, brincalhão e irreverente. Por fim, o cara comum, ele busca o pertencimento, e ele se apresenta como comum, realista, e ele busca muito ser aceito e se conectar. O que eu achei muito útil é uma associação entre a sombra, que é um dos arquétipos estruturais que eu mencionei, apesar de não ter aprofundado. Vou falar um pouquinho sobre a sombra especificamente. Seria o lado reprimido, oculto ou negado da personalidade. Envolve tanto aspectos negativos, aquilo que não queremos admitir sobre nós, quanto potenciais não desenvolvidos. Confrontar e integrar a sombra é crucial para o desenvolvimento. E aí cada um desses arquétipos, eles poderiam ser associados a uma sombra específica, a um lado negativo ou a um medo específicos. E essa, pra mim, é a parte mais interessante, foi o que me interessou pessoalmente na teoria dos arquétipos de Jung. Apesar de que eu vou também pesquisar um pouco sobre esses arquétipos estruturais, que eu acho que é, inclusive, ainda mais fundamental para a teoria do Jung, me parece. Acho que há uma associação entre esses diferentes tipos de arquétipo, que é como eu tô chamando. Mas me parece que os arquétipos estruturais, eles seriam, de fato, mais fundamentais para essa teoria, não sei. Então, assim, o inocente, como a gente falou, ele quer ser feliz. E aí, a sombra do inocente seria ser ingênuo e negar a realidade. Então, ele viveria em ilusão, ele negaria problemas, poderia ser dependente ou explorável. O sábio quer descobrir a verdade, ele pode ser dogmático ou solipsista. Ele pode tornar-se arrogante, frio, preso à análise, ou usar o conhecimento para dominar. O explorador, que visa a liberdade e a autodescoberta, ele pode se tornar o exilado, o vagabundo. Sentir-se eternamente insatisfeito, nunca se comprometer, fugir de responsabilidades e raízes. O governante que busca o controle, ele pode se tornar tirano ou manipulador. Ele pode ser autoritário, ele pode ser
um controlador obsessivo, ele pode explorar os outros e temer perder o poder a qualquer custo. O criador, que quer criar algo duradouro, ele pode se tornar um artista frustrado ou um destruidor, não conseguir concretizar ideias, ser diletante ou destruir o que não consegue criar. O cuidador, que visa proteger os outros, ele pode se tornar um mártir ou ele pode se tornar codependente. Ele pode se sacrificar em excesso, permitir ser explorado ou sufocar os outros com cuidado excessivo para se sentir necessário. Interessante. O mago, que visa a transformação, ele pode se tornar um manipulador malicioso. Ele pode usar o poder e a influência para fins egoístas, tornar-se distorcido ou sombrio. O herói, que quer provar o seu valor, ele pode se tornar fanático ou bravateiro. Ele pode ser arrogante, agir impulsivamente, buscar o conflito desnecessário ou ser um workaholic destrutivo. O rebelde, que visa quebrar as regras, ele pode se tornar criminoso ou nihilista, destruir por prazer, ser marginalizado ou minar a própria felicidade por rejeitar tudo. O amante, que visa intimidade e prazer, ele pode ser viciado ou sedutor sem ética. Ele pode ser promíscuo, ele pode usar os outros para gratificação ou tornar-se ciumento e obcecado. O bobo da corte, que visa viver o momento, também chamado de tolo, ele pode virar irresponsável ou vicioso, ele pode ser preguiçoso, hedonista, ele pode desperdiçar o tempo e evitar qualquer responsabilidade ou seriedade. O cara comum, por fim, ele visa o pertencimento, e aí ele pode se tornar uma vítima ou um conformista sem identidade. Ele pode perder a sua individualidade, ele pode sacrificar-se por aceitação ou ser um alvo fácil para manipulação. Vale notar também que eu associei aqui um arquétipo estrutural da sombra aos 12 arquétipos de personagem ou de motivação. Mas isso seria possível fazer com os outros arquétipos estruturais também. Então a gente poderia associar o self, associar a persona, o ânimo e o ânimos, o velho sábio e a grande mãe. A gente poderia associar esses diferentes arquétipos a cada um dos 12 arquétipos de Jung. Eu penso em fazer isso no próximo vídeo, mas independentemente eu já acho isso que eu apresentei aqui pra vocês muito interessante. Os 12 arquétipos do Jung, que são modelos de motivação. Então, por que as pessoas agem como elas agem, ou o que ela acredita, o que ela está buscando. E é muito interessante a gente analisar em nós mesmos qual é a predominância, quais são os arquétipos predominantes em nós, e também analisar se nós não estamos se nós não estamos com a sombra desses arquétipos. Então, se, por exemplo, você tem um arquétipo do inocente, você pode se questionar se a sombra desse arquétipo está presente em você. Estando, eu acho que essa consciência já seria muito interessante, e eu acho que essa análise e essa busca por essa não sombra seria importante. Mas por hoje é só. Basicamente, eu trouxe para vocês um pouco um contexto, um plano de fundo da teoria do Jung, da forma como eu entendi. Apresentei o conceito de arquétipos para ele e apresentei os diferentes arquétipos, os diferentes, que eu estou chamando de tipos de arquétipo, na psicologia analítica do Jung, que seriam os arquétipos estruturais, self, sombra, persona, o ânima e o ânimos, e os arquétipos dos personagens, da motivação. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado.